Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal Corceleiro. E esse vídeo eu vou mostrar para vocês um material fantástico de divulgação do Corcel 2 que a Ford fez para 1977. Para quem já conhece o canal, sabe que eu estou falando sobre a história do Corcel, né? Desde lá da origem, lá ainda com o projeto da Renault e da Willys. A Ford adquiriu esse projeto e desenvolveu ele, lançou como o Corcel, né? O Corcel foi lançado como Ford, né, na verdade. E chegamos aqui em 77, a Ford renovou o carro de uma forma completamente, né, nova, né? Renovou de forma nova, né? Que redundância. Mas eles fizeram outro projeto, na verdade, outro carro praticamente. É mais fácil falar as coisas que tem em comum do que as coisas que mudaram, porque mudou praticamente o carro inteiro, né? Algumas coisas mecânicas ainda permaneceram, né? Ainda o motor 1.4 com a carburação ainda ali, a parte da marcha também, são as 4 marchas ainda. Para o modelo 78 ainda, né? Que foi lançado em 77 com o modelo 78, essas coisas ainda permaneceram iguais ainda para esse primeiro modelo do Corcel 2. As mudanças mecânicas mais fortes viriam em 79 só, né? Com a adição do motor 1.6 e com o câmbio opção, né, tanto do motor 1.6 quanto do câmbio de 5 marchas. Mas para essa edição inicial do Corcel 2, o carro mudou esteticamente praticamente tudo, assim, né? Era outro carro, faróis retangulares, era uma estética da época, né? Os carros naquele período aconteceu uma transição estética nos carros brasileiros, que os faróis circulares, né, em formatos circulares, estavam cedendo espaço para os faróis retangulares. Então isso aconteceu com o Polara, isso aconteceu com o Passat, aconteceu com o Chevette, aconteceu com o Opala, um pouco depois aconteceria com o Opala, né? Então assim, os carros estavam se modificando e o Corcel estava ficando defasado já, né? O projeto do Corcel foi lançado em 68, né? E já era um projeto que estava sendo encaminhado, sendo desenvolvido antes, então, né? Então, assim, é um projeto que já estava atrasado, e a Ford, com a supervisão do Henry Ford II, né, que era o filho do Henry Ford, que fundou a empresa, desenvolveram esse carro, e eles começaram lá por meados de 1973 com esse projeto, até esse lançamento em 77 do Corcel 2. Em outro vídeo eu vou mostrar melhor essa questão dos projetos, dos desenhos, que a Quatro Rodas e as outras revistas ali, as outras mídias especializadas ali cobriram esse desenrolar, né, esse projeto, que foi desenvolvido durante esses anos, de 73 até o lançamento. Mas esse vídeo de hoje aqui, esse vídeo desse aqui, vai ser mais para mostrar a propaganda que a Ford fez, que foi uma propaganda muito bonita, um material muito bem feito, que mostrava que a Ford realmente estava desenvolvendo ali, estava querendo investir uma grana massiva ali nesse carro, né? Eles apostavam muito nesse carro e de fato foi um projeto muito vencedor, né? O Corcel acho que é o carro que mais fez sucesso da Ford no Brasil, talvez com o Escort também ali, né? Mas é um dos carros que mais agradaram o público e fizeram história na nossa indústria, né? Isso é inegável. E esse material que eu vou mostrar, esse aqui também, outras propagandas também. Esse é um material que foi disponibilizado nas revistas da época, em outubro de 1977, que é um material que mostra aí desde da linha Standard, as outras, o interior monocromático. Eu vou mostrar em detalhes na sequência. Beleza, pessoal? Se vocês não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe os vídeos, comente o que você achou. O canal eu tô sempre me desenvolvendo, fazendo novas formas de vídeo, novos conteúdos. Embora o foco seja o Corcel, né? Eu acho que a gente tem que entender que assim, quem gosta de Corcel gosta de carro antigo, né? Então eu adoro outros carros também. Recentemente eu fui no encontro que teve organizado pelo Museu do Automóvel aqui de Curitiba, eu filmei vários carros lá. Infelizmente o Corcel não é um carro que comumente aparece nesses encontros, né? Ele é um carro mais tímido ali, apareceu nesse encontro, tinha um Corcel GT 75 só. Corcel 2 ainda, principalmente, ainda é um carro que não aparece, não é tão recorrente nos encontros. Mas é um carro que
tem uma história inegável e pra mim eu sou absolutamente fã desse carro. Eu tenho um 79 e tem vídeos dele aí no canal também. Pra quem não conhece o canal, entre no canal e veja os outros vídeos que tem bastante coisa sobre os cavalinhos. Beleza? Então seguem com as imagens aí desse material aqui, belíssimo. Então aqui estamos com o folder de divulgação que a Ford fez para o Corcel 2, o lançamento do Corcel 2, que foi lançado como modelo 78, mas foi lançado na segunda metade de 77. E esse folder aqui ele foi disponibilizado na 4 rodas, na edição de outubro, mas teve em outras revistas também, nas revistas Autosport, teve outras revistas também, não necessariamente automotivas, em que a Ford também divulgou. Em outra hora eu vou falar um pouco mais dessa edição aqui, com o primeiro teste. Agora eu vou focar mais nesse folder aqui. Então o que você tem aqui? A primeira é um folder que vinha dentro da revista. Esse aqui eu tenho eu tirei ele eu descolei ele da revista aqui, mas ele vem colado ali nas páginas, né? E a primeira modelo que a gente vê aqui é a versão Standard, que era a versão de entrada do Corcel, uma versão mais básica, que vinha com as rodas ali semelhantes às do L, só que sem a calotinha central. Vocês podem ver. O para-choque era preto, né? O para-choque não era cromado. E esse para-choque ainda é aquele inteiro cromado, né? Ele não é aquele que tem as polainas. As polainas nas laterais viriam só na linha de 1980. Mas ele ainda é curioso que ele ainda tem as garras aqui, né? Que era um equipamento opcional também. E a versão Standard também se destaca por não ter frisos laterais, né? Pode ver que a lateral dele é toda lisa. Não tem os frisos aqui embaixo da janela, aqui os detalhes que vão ter na versão LDO só, né? O retrovisor ali, você pode ver que é o pequenininho, esse era para toda a linha, né? Isso não é só do Standard, mas... E também outra coisa que se destaca nessa versão, que é uma coisa da versão 78 em forma geral, é a falta do spoiler ali também. Bem aqui embaixo, aqui, né? Que você não tem aquele spoiler que viria só na versão 79. Então aqui a gente tem a versão Standard de entrada, né? E o pisca aqui, ele era aquele âmbar, né? Só que aqui tá... como ele tá aceso, né? Ele dá a impressão de que ele é laranja. E as lanternas lisas atrás aqui, infelizmente no folder não destaca muito isso. Tem uma foto só que vai destacar essas lanternas traseiras lisas nessa propaganda. Aqui você tem a nova geração do Corcel, né? Que foi um carro completamente novo, né? Um carro que foi feito com supervisão aí do Henry Ford II, né? Mas é um carro totalmente novo, né? Esse é um carro mais genuinamente Ford do que a primeira geração do Corcel, porque a primeira geração do Corcel a gente tem que lembrar que era um projeto da Renault Willys, né? Da Renault com a Willys Overland, que a Ford comprou, né? Adquiriu. Primeiro ela se tornou sócia majoritária da Willys, aos poucos foi incorporando aquilo e o Corcel foi lançado já como Ford, mas o projeto já estava bem encaminhado já, né? Vamos para a próxima parte aqui, que a gente vai ter, abrindo aqui, dando sequência, você vai ter esses detalhes aqui, né? Que aqui ele vai mostrar aqui a tampa traseira da Belina, né? Você pode ver 923 litros ou 1.797 litros com o banco encostado, né? Com o encosto abaixado. As janelas aqui, né? As janelas traseiras da Belina, eu vejo muita gente falando: ah, a Belina 78 só saiu com vidro inteiriço. Ah, não tinha aberturas, mas ele era opcional. Essa abertura aqui, ela vinha no LDO lá, viu? Vidro basculante na Belina.
E ela tinha como opcional nas outras linhas, acho que só na Standard, né, que vinha como... E mesmo na eu acho que mesmo na Standard você podia ter a opção de comprar, adquirir com um vidro basculante. Então é uma fake news aí, né? Dizer que a Belina só saiu com vidro inteiriço, né, em 78. Isso não é verdade. Aqui é o porta-malas do Corcel já, né? Aqui dá pra ver as lanternas lisas ali, ó. 388 litros. Aqui é os bancos estofados da versão LDO, que era o monocromático marrom. Aqui a gente vê o volante, e esse volante é interessante que ele não vinha ainda com aquele volante semelhante ao Landau, né, ao Maverick também. Pelo que eu entendi, isso se tornou opcional, era opcional aquele outro volante, mas o mais comum era esse volante em bumerangue aqui, né? Que ele vinha até com uma moldura em madeira ali na parte do bumerangue, que era uma coisa que veio em 78, que se não me engano era opcional também. Aqui você vê uma comparação do carro, né, do tamanho do carro, do externo, do Corcel, a primeira geração com o Corcel 2. Você vê que o carro praticamente não aumentou de tamanho, ele aumentou muito pouco de tamanho. Embora o Corcel 2 tenha a impressão de que seja um carro maior, né, bem maior, mas ele não era maior. Vou pegar aqui melhor. Aí. O freio de mão, né, que saiu do painel e foi para entre os bancos ali no meio, né? Que é uma coisa que as revistas especializadas já pegavam um pouco no pé da Ford por essa questão, mas ele só veio no Corcel 2. Aqui você vê mais um pouco do interior, aqui do LDO, né? O monocromático marrom. E o monocromático preto é uma coisa que eu tenho realmente uma dúvida. Não sei se ele veio só em 79 ou já tinha em 78. Porque ele só mostra o monocromático marrom aqui, mas 79 sei que tem o preto, né? Não sei se em 78 ele já vinha essa possibilidade. Aqui a gente tem as rodas e a traseira do GT. Aqui as lanternas lisas, né, da traseira, o logozinho do GT. Os frisozinhos ali coloridos ali, né? O para-choque com a faixa prata ali, né? Que só veio nessa versão 78. As rodas pretas aqui, né? Com o sobrearo. E os pneus radiais que vinham de série para o GT. Então, dando continuidade aqui, a gente vê o interior aqui, né? Mais detalhes do interior, que foi uma coisa bem divulgada aqui, esse interior, que virou bem emblemático nessa época, né? Até tinha outras cores também, o modelo L tinha a opção do modelo azul, que virou quase uma lenda aí, porque quase não se vê, né? Eu vi esses tempos, eu postei até um vídeo de uma Belina, que é do Leandro, hein? Um abraço pro Leandro, que deixou eu postar aí a foto da Belina dele. Que tem uma Belina 78 com interior azul, que é uma Belina L, que é uma coisa raríssima, né? Você vê imitando madeira ali, né? Que esse é um material de plástico, ele não é um material de madeira de verdade, né? O volante bumerangue ali, esses estofados são lindos, né? Esses estofados que vieram na versão 78, eles têm uma costura própria, né? Sem o encosto ainda, né? O encosto só viria em 82, a Ford demorou bastante para tornar o encosto de série ou mesmo opcional, né? Aqui sempre o conforto, né? E muitas vezes é evidenciado a economia, né? Porque muitas crises do petróleo nessa época, então a economia era uma coisa bem exaltada pelas fábricas, hein? Pelas montadoras. Aqui, seguindo adiante, a gente vai ter uma imagem dos modelos L, da Belina, né, e do GT. O L já trazendo, né, o friso lateral ali na altura da cintura. As rodas do L ali, que são essas rodas aqui com a colotinha central, né, diferente do Standard, que não tem. Aí o para-choque cromado, né?
para-choque cromadinho, com a faixa preta no meio, né? Amarelo lindinho. O logo da Belina lá atrás, lá na parte de trás, traseira. E os frisos que eram envolventes, né? Os frisos, eles... Aqui não tem a imagem da traseira, mas ele dava a volta lá na traseira inteira, né? Isso mudou para 82. O modelo 82 ele já não era envolvente desse jeito aqui. Agora, mecânica aperfeiçoada. Aqui o corcel, né? Ele era Belina, aqui é o corcel. Praticamente as mesmas características, né? Sem o retrovisor ali no lado do passageiro, né? Que era mais comum só no lado do motorista nessa época. O retrovisor pequenininho. Para-choque cromado. E lá atrás a gente vê o GT. O GT que trazia essa capa preta ali, né? Pegando todo o capô, a parte de cima dos paralamas dianteiros ali, porta, até lá, contornando a janela traseira e indo para o teto. Trazer ali o volante esportivo, as rodas pretas, né? Esse pneu que ele dizia lá, o Grand Prix, né? Que era esse pneu especial. Infelizmente aqui nesse folder eles não dão muita ênfase pro GT, né? E ele tinha também, ele pode ver os detalhes em preto também, ele não tinha os frisos nas laterais, nas janelas, né? Não tinha friso na parte lateral aqui também, né? E na janela, e a maçaneta era preta também. E a mecânica, né? A mecânica aqui não fala muito, mas a mecânica do GT ainda era a mesma esquema das versões anteriores. Ele só trazia um carburador duplo para essa versão GT. Era a única coisa que diferenciava, né? Então ele vinha com 4 marchas também. A quinta marcha só foi adicionada em 79. E também um motor 1.4. Então a versão GT ela não trazia muita diferença, né? Seguindo adiante, aqui a gente tem essa linda imagem, que eu acho uma das fotos mais bonitas da divulgação da Ford para o Corcel, que é da linha LDO. Que aqui você tem o LDO trazendo mais frisos cromados, né? Você vê que ele contorna toda a janela ali, a parte lateral da janela. Os frisos, né? Eles são mais largos e mais abaixo ali, né, na parte inferior da lateral do carro. As rodas aqui são diferentes também, né, as rodas do LDO, que são igual ao do GT, só que o do GT é pintado de preto, né, tem o sobrearo. E o borrachão, né, o borrachão no para-choque. Aqui ainda não tinha os limpadores de farol, né, os limpadores de farol foram adicionados em 79. Aqui o para-choque, a versão mais luxo, não tinha ainda esses limpadores de farol aí. Aqui dá pra ver melhor a roda aqui, ó, com a calotinha, né, da coroa da Ford. Aqui a Belina nessa linda cor verde metálica aqui, né, que as cores metálicas eram para a linha LDO. Lindíssima essa Belina aqui. Olha lá, com as janelas com vidro basculante ali, né. A abertura dos vidros e o volante de bumerangue, que é uma coisa curiosa, né. As maçanetas cromadas, isso aí, né? E os dois marronzinhos, né, marrom monocromático. Coisa linda demais. Eu acho essa foto linda, tanto que eu fiz um quadro aqui até pra mim, nesse que eu fiz um trabalho aqui de digitalizar essas imagens aqui, tratar ali no Photoshop e fazer um quadro pra mim aqui, porque eu acho essa foto fantástica, assim, mostrando o Corcel e a Belina aqui, né, essas cores lindas. E é basicamente isso, né? Então você tem aqui o LDO, essas diferenças aqui do borrachão no para-choque, os frisos laterais, que são o que mais, né, que mais você consegue diferenciar ali, né? Esses frisos que são na parte inferior da lateral ali, né? O contorno aqui dos cromados aqui na janela. Que aqui, enquanto você vê aqui, né? Aqui os frisos são mais altos, né?
As rodas não dá pra ter muito uma noção, porque geralmente é muito comum o pessoal pegar as rodas, né, do LDO e pôr no L. Era uma opção que tinha, você conseguia comprar lá opcional, e é bem comum você ver o L com a roda do LDO. Mas os frisos é uma coisa que... Os frisos e o borrachão no para-choque, ele é uma coisa que dá pra você destacar bem, né? E seguindo adiante aqui, você tem a parte traseira do folder aqui, né? Vamos fechar aqui direitinho. Aqui você tem a parte inicial e a parte traseira do folder aqui, que tem alguns opcionais aqui, né? Da linha aqui, né? Que é o farol de milha aqui, né? Farol de milha. A ventilação, né, de ar quente, né, e frio. Não era um ar condicionado aqui ainda, né? Era uma ventilação forçada, né? Uma ventilação que não era um ar condicionado, né? Não trabalhava com gás. Aqui você tem as garras aqui, né? Os protetores de borrachão aqui, né? De uma borracha bem dura aqui que eles protegem os para-choques, né? Que algum pessoal chama de garras, outros de picareta. Tem vários nomes para esses opcionais aqui. No LDO, se não me engano, ele vinha de série, nas outras você comprava como opcional. Aqui você tinha opcional aqui, né? As rodas que eles chamavam de esportivas, né? Que era a roda que vinha de série no LDO, com a calotinha ali, né? Aqui temos o contagiro, que vinha de série para a versão GT, e ele tinha opcional para os outros também. Na versão LDO ele vinha um relógio, né? Que ele fica bem no meio do... É bem o mostrador central ali, que é menorzinho, né? Você tem o velocímetro do lado esquerdo, os marcadores de combustível ali, as coisas do lado direito, e ele ficava bem no centro, menorzinho. As luzes de cortesia aqui, né, de segurança aqui da porta. Aí aqui a gente tem, né, a Belina ainda não estava disponível aqui ainda, né, ó, seria disponível em outubro, né, como a edição saiu em outubro, acho que o pessoal tinha que esperar aí uns dias aí ainda para ser disponibilizada, né. Aqui a propaganda da época, que o combustível estava em crise, então a lei proibia, a lei, né, era dos 80 km por hora, né, tinha essa questão pela uma questão de economia de combustível também, né, respeito aos 80 km por hora, que era para esses carros, assim, pela motorização deles, era uma velocidade bem boa para andar, né. Aqui, nova geração. E aqui a gente termina aqui com mais alguns opcionais, né? O ventilador com embreagem eletromagnética, né? Que ele só ligava a ventoinha quando o carro esquentava, né? Passava de uma certa temperatura, né? Que dele economizava combustível, tudo, tinha todo um lance, muita coisa era baseada em economia de combustível nessa época, né? O lavador elétrico do para-brisas, limpador de para-brisas com temporizador, interior monocromático azul ou bege, esse azul que eu vou mostrar aí as imagens da Belina do Leandro, que é uma coisa bem rara e não aparece aqui no folder, né? Também tinha o interior palha também, né? Que eu não sei se é esse bege aqui que chama, mas tinha uma opção do interior palha também, que é bem raro de se achar hoje em dia também. O mais comum é você ter o monocromático marrom do LDO e o preto na versão L, são os mais comuns, né? Então ali o protetor do cárter, auxiliar do freio hidrovácuo, pintura metálica, né? E buzina dupla, que eram os opcionais aí, né? E aqui a gente terminou esse tour nosso pelo folder aqui. E eu vou mostrar mais algumas propagandas que tinham na época aí nas revistas aqui. Entre as propagandas que a gente encontra aqui nas propagandas, nas revistas de época, aqui estão essa lindíssima edição L de um Corcel aqui, sem, né, as garras ali, né, no para-choque, que dá para destacar bem aqui a falta do spoiler na frente ali, né, o pisca aqui que parece mais laranja. Em algumas versões tem esse pisca mais ambar, né, aqui ele tá mais laranja mesmo. Aqui você vê a roda do L, bem característica do L, e com a calotinha da coroa ali, né? O friso lateral aqui, né? Na altura da cintura.
E aqui a propaganda exaltando justamente a autonomia do Corcel que tinha, né? O Corcel tinha 57 litros para gasolina, então isso dava uma autonomia bem boa para ele, né? Então, assim, tipo, alguns carros tinham bastante problema nisso, né, nessa questão, hein, né? Porque nem todos nessa época os postos não abriam no final de semana, tinha toda uma questão também política envolvida de economia de combustível. Então se você tivesse um carro com mais autonomia, você ficava mais tranquilo, né, para passear no final de semana, viajar e tudo. Então era um dos grandes atrativos aí dos carros da época, né. Aqui a gente vê mais algumas características aí que a Ford destacou aqui, né. O porta-malas ali, né, que era maior do que, ele dizia que era 25% maior do que os outros carros da categoria, espaço de sobra para 5 pessoas, né, isso é meio questionável, né, mais ou menos atrás ali não era lá aquele espaço, né, ampla visibilidade em todas as direções, o melhor sistema de renovação de ar, suspensão firme e macia, juntas homocinéticas de lubrificação permanente, para-brisa de vidro laminado, né, que era um dos atrativos aqui, né, que para não ter tanta, protegendo em caso de acidentes, né, para o vidro não se estilhaçar, resistência, segurança e durabilidade a toda prova. Belíssimo Corcel nessa cor amarelinha aí. Aqui mais uma propaganda, mais uma versão do Corcel L, né? Um vermelho com as rodas do LDO aqui já, né? Com as rodas esportivas, que ele diria, né? Calotinha com a coroa. Aqui os frisos, né? Na altura da cintura. Para-choque cromado. Aqui você vê os frisos do L, que ele vinha o friso só na parte superior das janelas, né? Na parte inferior não vinha, né? Como só no LDO. Lindíssimo Corcel aí também, esse com as rodas esportivas aí, mostrando a lateral do bicho. E aqui vão alguns destaques da Ford aqui, né? Corcel muito econômico, tendo já registrado a marca de 17 km por litro em estrada. Essas coisas também são meio relativas, né? Combustível da época, isso envolve muita coisa, né? Que tipo de estrada, né? O pé do motorista, né? Isso é questão de economia de combustível, é uma coisa bem relativa. Ali ele fala do tanque de 57 litros do Corcel, o da Belina era maior ainda, né? Tinha 53 litros, que dava uma autonomia bem boa aí pro carro, né? Conforto e espaço para 5 pessoas, né? Já falei que é meio questionado, ali é as mesmas coisas, né? 25% a mais que outros da categoria. Realmente o porta-malas do Corcel é uma coisa que eu não tenho nada que reclamar. Eu já viajei aí, levei bastante coisa no porta-malas, ele é bem grande mesmo, isso não dá pra reclamar mesmo. Aqui mais uma propaganda lindíssima aqui, uma fotografia do Corcel dando uma banda aqui no meio do mato. Uma versão L também. As rodas do L, calotinha, friso na cintura. Lindíssima foto. As novas linhas da economia. E alguns destaques mais alguns destaques da Ford, né? Maravilhosa fotografia, que dá um belo quadro esse aqui também. Bela fotografia. Beleza, pessoal? Esse foi o material de divulgação da Ford para o Corcel 2, 1977 foi lançado como modelo 78. Na próxima, eu vou começar a falar sobre as matérias, né? Tanto do pré-projeto, né? Teve várias matérias falando, né? Que a 4 rodas e outras revistas fizeram mais a 4 rodas, né? Que é uma divulgação maior, né? Mas não só ela, né, mas outras revistas também, outras fontes, né, também fizeram aí bastante material aí sobre o desenvolvimento do Corcel e até o lançamento em 77, que tem essa matéria aqui mostrando
a primeira versão do Corcel, que ainda contava só com motor 1.4 e câmbio de 4 marchas, né? Que era a Ford só iria dar, né, um desenvolvimento mecânico para a versão 7.9, né? Inclusive é uma coisa que bem questionada, principalmente na versão GT, né? Que a versão GT não tinha um motor que tinha uma performance esportiva. Mas lembrando, pessoal, que a Ford nessa época, assim, tanto a indústria nacional como até mundial, o foco era em carros mais econômicos do que os carros possantes. Não é à toa que você vê ali na tabela de preços que é disponibilizada nessas épocas, você vê que o Maverick, ele custava relativamente pouca coisa mais do que um Corcel. E mesmo assim, é um carro que vendeu pouco, porque a mecânica, né, ele bebia mais, né, era um carro maior, um motor maior. Então, assim, o foco era realmente a economia. Então, quando a Ford fazia um motor, um Corcel GT com um motor pequeno, não é que eles queriam enganar os outros, não era isso, é que o foco era a economia. Então, a pessoa queria um esportivo com um carro com uma aparência esportiva, mas ela ainda tinha, né, vivia numa condição em que o combustível era bem escasso e bem caro na época, né? Então não era uma coisa sem querer ou que a Ford queria enganar os outros, era realmente o foco da época, né? Quem optava por comprar um Maverick GT V8 comprava, mas sofria com o combustível, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender também o perfil da época, o contexto da época, para a gente entender por que o carro era assim, né? Por que ele tinha um motor 1.4, 1.6 e não o 2.3, lá o OHC do Maverick, ou mesmo um 6 cilindros, né? A Ford poderia ter feito isso, mas não fez, e assim, de propósito, né? Não era uma coisa que, assim, tinha um porquê de ser assim. Beleza, pessoal? Eu vou me despedindo daqui, vamos seguindo nos próximos vídeos, eu vou continuar então a história do Corcel que eu estou fazendo nos outros vídeos aí, que eu comecei, tem 5 partes sobre a primeira geração do Corcel, que ficou conhecido como Corcel 1, né? E logo que foi lançado o Corcel 2, o Corcel 1 herdou esse nome de Corcel 1, né? Que na verdade sempre foi só Corcel. A partir do momento que tem o Corcel 2, Corcel virou Corcel 1, né? Não oficialmente, não foi escrito lá, ninguém começou a escrever Corcel 1 nas versões antigas, mas é a forma de você chamar a primeira geração do Corcel, né? Corcel 1, Corcel 2, lançamento, aqui, matéria da 4 rodas. Nas próximas eu vou esmiuçar um pouco mais esse material aqui e materiais de época também, para a gente entender como é que era a mecânica, a parte mais específica do carro. Beleza? Fiquem bem, até a próxima, um grande abraço.